Diga, Senhor, ministre ao meu coração. Amém. Nós estamos em uma campanha, e a campanha é: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Diga comigo: pois também. De novo: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Amém. Lucas 11, do versículo 2 ao 4. Eu quero começar com uma pergunta e uma introdução, dizendo: o que te impede de crescer e continuar a vida? Semana passada nós começamos e fizemos essa introdução e falamos sobre a culpa e pedimos perdão a Deus. Mas hoje nós vamos para a segunda parte desta frase. A primeira é: perdoa-nos os nossos pecados. E pedimos perdão a Deus pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas e pelos nossos pecados que cometemos contra os outros e contra Deus. Mas nesta noite, nós é quem vamos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós. E nessa introdução, eu quero te fazer essa pergunta: o que te impede de crescer e continuar a vida? Gostaria que você analisasse e refletisse sobre a sua vida. E se a sua vida não está parada, se você não tem estado parado, bloqueado, estagnado, se você não parou de crescer, de amadurecer, de conquistar, será que a sua vida não está parada? E quando nós paramos de crescer, e a nossa vida não caminha, não conquistamos, não prosperamos, em seguida nós colocamos a culpa nos nossos pais, e a culpa é dos irmãos, do vizinho, na grande maioria é da sogra, amém? Do meu patrão, que não me dá um aumento, que não me dá uma oportunidade, com certeza é da minha esposa. Pastor, eu parei de crescer e de conquistar, a minha vida parou, porque eu não tenho dinheiro, pela falta de tempo. E nós vamos dando muitas desculpas, muitas justificativas. E semana passada nós falamos sobre a culpa. Diga: a culpa. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Diga: eu vou me livrar de tudo que me atrapalha e do pecado que me envolve. Quando olhamos para a história de Adão e Eva e os seus filhos, Caim e Abel, e sabemos que Caim, ele mata, ele é um homicida, ele tira a vida do seu irmão Abel. Mas o grande, verdadeiro e imperdoável pecado de Caim não foi o homicídio de seu irmão Abel, mas achar que a sua maldade é maior do que o amor de Deus para perdoá-lo. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O maior pecado que uma pessoa pode cometer não é um homicídio, não é um estupro, não é um grande assalto, um sequestro, mas o maior pecado que uma pessoa pode cometer é achar que o amor de Deus não é para ela, que o amor de Deus não vai perdoá-lo. Por isso Caim comete um homicídio, ele tira a vida do seu irmão Abel, mas esse não é o grande pecado. O grande pecado é achar que não deve ser perdoado. Deus está com os braços abertos para perdoar qualquer pecado, todos os pecados.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa todos os pecados. Quando Ele estava na cruz, um dos malfeitores que estava do seu lado blasfemava e o interrogava: se tu és filho de Deus, desce daí, nos tire daqui. E o outro malfeitor, e quero destacar, o outro malfeitor, ele diz: até nesta hora, em que você está perto da morte, não consegue se arrepender, não consegue pedir perdão. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembre-se de mim. E o Jesus, o nosso Deus, na cruz, Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é o homem, Ele é o Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é o Deus vivo que desceu a essa terra para levar todos os pecados. E Ele pega um homem que está crucificado como maldito, e naquele mesmo dia estarás comigo no paraíso. Diga para você mesmo: para os meus pecados há perdão, porque Deus me ama. Agora entenda que basta confessá-los. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Por isso, se você tem sido preso, acorrentado por falhas, por dívidas, por pecados que ainda não foram resolvidos e perdoados, eu te convido a entrar na rede social e lá você procurar esta mensagem: perdoa-nos. E você vai ter uma mensagem especial que vai te conduzir ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira libertação que só Deus pode nos dar. Diga comigo: culpa. E hoje nós vamos falar sobre ressentimento. Diga: ressentimento. A culpa está relacionada com a maneira pela qual eu machuco outra pessoa e ofendo a Deus. A culpa está relacionada, como vimos semana passada, com o meu interior, com o meu problema, com a minha dívida, com o meu pecado não confessado. E aí eu me sinto culpado porque eu fiz algo errado. Mas hoje nós vamos falar sobre o ressentimento e o resultado. O ressentimento é o resultado não resolvido das situações em que outra pessoa me machuca, de forma consciente ou não, e eu não consigo esquecer. Diga: o ressentimento é o resultado não resolvido das situações em que outra pessoa me machuca de forma consciente ou não, e eu não consigo esquecer. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. A mensagem da semana passada está ligada com esta mensagem. Nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Mas nós também devemos perdoar aqueles que nos devem. Quando termina a oração do Pai Nosso no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus dá uma explicação muito importante. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está ligado. Deus me perdoa se eu perdoo. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Mas primeiro, eu peço perdão a Deus das minhas dívidas e dos pecados que eu cometi. Diga: primeiro, eu peço perdão a Deus. E depois, eu perdoo
aqueles que me devem. Está ligado. Estas coisas estão ligadas no mundo espiritual. Deus não vai te perdoar se você não perdoa. Eu quero te fazer uma outra pergunta, muito importante. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? No texto de Mateus 18, 21, 22, esta pergunta é tão importante. Quantos acham essa pergunta importante? Ela é tão importante que um discípulo já fez a Jesus. E vamos ver a resposta. Porque eu quero saber quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. Seja o meu irmão da carne, ou seja o meu irmão em Cristo. Ou seja, o meu inimigo. Então um discípulo, ele chega para Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Engraçado que Pedro pergunta e ele mesmo responde. Em forma de pergunta. Até 7 vezes? Agora Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. É comum, dentro da cultura judaica, em qual eles estavam inseridos, o judeu perdoar até 3 vezes. Mas isso também faz parte da nossa cultura, não é? Quando alguém que você conhece faz algo de mal contra você, a primeira vez você perdoa, a segunda vez você perdoa, a terceira vez você perdoa. Aí você fala: agora eu não perdoo mais. Então, dentro da cultura judaica e dentro do nosso conceito, devemos perdoar até 3 vezes. Mas como Simão Pedro é discípulo de Jesus, e ele entende que a doutrina de Jesus é diferente da cultura, ele pergunta se deve perdoar 7 vezes. O judeu perdoa 3, e ele pergunta, por ser discípulo, eu tenho que perdoar mais. 7 vezes, Jesus, está bom? E Jesus responde, 70 vezes 7. Quantos aqui são bons de matemática? Quanto que é 70 vezes 7? Hã? Meu Deus, vocês são muito bons. Eu fiz na calculadora, depois eu conferi no computador, e é isso mesmo. Vocês estão certos. Quer dizer, eu não estou errado. É 790. Mas é óbvio que Jesus não está falando conte. E quando der 491, você não precisa mais perdoar. Jesus está dando, de uma forma literária, poética, um número que é absurdo. Dizendo, você tem que perdoar sempre. Você não pode ficar sem perdoar o seu irmão, aquele que te deve. Você não pode ficar sem perdoar. Mas perdoar não é fácil. Mas quando não perdoamos, cria em nosso coração o ressentimento. Lembram semana passada o que acontece com a culpa? O estrago que a culpa faz no nosso coração e na nossa mente? Agora o ressentimento, nós vamos ver hoje. O que o ressentimento causa para o coração e a mente e a vida espiritual de uma pessoa. Quero antes dizer uma frase que eu gosto muito. O diabo se infiltra nos pensamentos e sentimentos das pessoas para fazê-las odiar aqueles que são bons e amar os que praticam o mal. Olha que frase bonita e profunda. O diabo ele fica trabalhando ao nosso derredor para que eu tenha ódio de pessoas boas, e o diabo fica trabalhando a minha mente e o meu coração para que eu ame as pessoas más. Por exemplo, quando um jovem odeia o seu pai, é uma influência diabólica, porque o diabo sabe que se o jovem não respeitar e honrar os seus pais, o jovem terá uma vida curta e uma vida miserável. O diabo fica trabalhando para que o jovem
tenha ódio dos professores. O diabo fica trabalhando na mente do povo para que tenha ódio do pastor. E coloca muitas frases e pensamentos, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, que a igreja é desse jeito. Porque o diabo, a prioridade dele é fazer com que você tenha muito ódio das pessoas boas que podem te ajudar e te abençoar. E que você ame as pessoas que vão te prejudicar. Quantos estão entendendo? Por isso a maioria dos ressentimentos estão ligadas a uma estratégia do inimigo para te afastar das pessoas boas e que podem te abençoar e te aproximar de pessoas malignas. O meu pai não presta, mas o traficante, o meu pai não tem tempo para mim, mas o outro. Nós vamos falar agora sobre esta questão do ressentimento e do perdoar as dívidas. E dentro desse texto e desse contexto, na continuação, Jesus ele ministra uma parábola para os seus discípulos. A parábola de Jesus, em Mateus 18, do 23 ao 35. Nós não vamos ler de uma vez, eu vou falar alguns trechos e nós vamos trabalhando cada parte. Mas está registrado no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 23 ao 35, e na sua casa você pode conferir e continuar lendo e meditando sobre isso. Esta parábola começa: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começou a fazer contas. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Diga, que lhe devia 10.000 talentos. Eu quero que você tenha a ideia do que era 10.000 talentos. 10.000 talentos de prata. É o que seria hoje mais ou menos a 400 milhões. Diga, 400 milhões. É uma dívida muito grande. Quando se fala 400 milhões, não dá para ter uma ideia. Pastor, mas o que se compra com isso? Não é o que se compra. Porque você não tem esse dinheiro, nem eu. Mas aqui está falando de uma pessoa que tinha uma dívida de 400 milhões. Sabe quantos carros dá para comprar desse que eu tenho, desse popular? Dá para comprar 14 mil carros. A minha única preocupação não é o que eu vou fazer com esses carros, mas é onde eu vou estacionar. Se eu fosse estacionar eles um atrás do outro, daria para dar mais do que uma volta em torno da terra. Você está entendendo o tamanho da dívida desse homem? Olha o tamanho da dívida. 10.000 talentos de prata, 400 milhões. Daria para comprar 14 mil carros, que para estacionar, um atrás do outro, daria mais do que uma volta na terra. Diga, a dívida é muito grande, pastor. Para que você entenda bem a dívida. Na última mega da virada, que ocorreu em 2014, vocês lembram que no final do ano é a mega da virada? Só se fala da mega da virada? Quero ressaltar que não estou incentivando ninguém a jogar um jogo da sorte e do azar. Só estou trazendo um exemplo para que você tenha ideia dos valores e do número da dívida. Na última mega da virada, que ocorreu agora no final do ano, o prêmio principal saiu para 4 apostadores. 4 pessoas ganharam na mega da virada. 4 apostadores que levaram para casa 25 milhões cada um. No total, 260 milhões. A mega da virada deu um prêmio de 260 milhões. A dívida desse homem era de aproximadamente 400 milhões. Diga, é muita dívida. Mas olha o que acontece no decorrer da história. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Como ele não tinha como pagar esse valor,
ele teria que mais ou menos ganhar 2 vezes na mega da virada para poder pagar essa dívida. E como ele não tinha como pagar, e ele não tinha sorte, o Senhor disse que ele fosse preso e toda a sua família para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Primeira coisa que eu acho muito engraçado. Ele fala: tenha compaixão, porque eu vou dar um jeitinho. Eu vou pagar essa dívida. É uma dívida impagável. Mas ele se prostra. Ele o reverencia. Ele suplica. Me dá mais um tempinho. Mais uma semana, um mês. Porque eu vou te pagar essa dívida. Mas nós sabemos que essa dívida é impagável. Para que você tenha ideia, essa dívida não é uma dívida qualquer de uma pessoa. Se nós calcularmos a dívida de um estado, a dívida interna, a dívida externa de um país, ela está muito próxima. É uma dívida muito grande. É uma dívida muito grande. Mas ele fala: me dá mais um tempinho, porque eu vou pagar a dívida. E nós sabemos que ele não tem como pagar a dívida. Não tem como. E o mais absurdo é que aquele senhor o atendeu, o livrou e o perdoou. Você perdoaria uma dívida? O rei decidiu perdoar. Diga: o rei decidiu perdoar. Isso significa que toda dívida, para ser perdoada, é necessário primeiro uma decisão. Para você perdoar alguém, é necessário uma decisão. E o que você decide? Se você fosse esse rei, o que você decidiria? Quais são as decisões que você tem tomado em relação àquelas pessoas que têm te prejudicado? Aquelas pessoas que estão te devendo e que pecaram contra você e contra a sua casa. O rei decidiu perdoar. Por que eu devo perdoar? Pergunta para mim: pastor, por que eu devo perdoar? Ah, não, você não quer saber não. Eu vou continuar o texto, não vou responder não, porque acho que você não quer não. Quantos querem saber por que eu devo perdoar? Vou responder só para você que quer. Diga: primeiro, porque Deus me perdoou. Deus me perdoa. Ou não? Quantos estavam aqui semana passada sabem disso? Não precisam negociar, não precisam pedir como uma esmola o perdão de Deus. O maior interessado em perdoar os meus pecados e os seus pecados é de Deus. Então por que eu devo perdoar? Primeiro, porque Deus me perdoou, Deus me perdoa e vai me perdoar amanhã, porque certamente amanhã eu terei atitudes que vão causar dívidas e que são pecados, e eu vou precisar de novo do perdão de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6, 23. Sim, todos pecaram. Diga comigo: sim, todos pecaram. Todos fracassaram. E não puderam alcançar a glória. Amém. Alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa. Diga: Deus nos declara agora sem culpa. Amém. Das ofensas que lhe fizemos. Se confessarmos em Cristo Jesus, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Diga: Ele tira os nossos pecados gratuitamente. Diga: Ele não cobra nada. Basta confessar e Ele tira os pecados.
Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus, arrependidos. Assim, Deus mostrará a sua grande misericórdia, o Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. Isaías 55:7. Mas continuando a parábola, porque um homem que devia 10 mil talentos, 400 milhões, daria para comprar 14 mil carros, ele suplica por um tempo para pagar a dívida. E aquele senhor não lhe dá mais tempo, mas lhe perdoa a dívida. Mas agora esse homem que foi perdoado, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, diga 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Diga, paga o que me deves. Devia 100 denários. Sabe qual que é o valor da vida desse outro devedor? 100 denários seria o salário de 100 dias de um trabalhador. Diga 100 dias de trabalho. O que seria hoje mais ou menos R$2.600. Compare a dívida. 400 milhões com 2.600. A dívida é pequena. A dívida é insignificante comparada uma com a outra. E o que isso significa? Significa que aquilo que nós devíamos a Deus era impagável. E aquilo que os outros devem para nós é uma dívida pequena. A nossa dívida era impagável. O nosso pecado, como consequência e salário do pecado, seria a nossa morte. Seríamos presos e teríamos decretado uma prisão perpétua e a morte eterna. Mas o Senhor, olhando para nós e a nossa dívida, e vendo que não tínhamos condições de pagar, Ele anula a nossa dívida e nos liberta. Mas agora, muitas vezes, eu e você, encontramos um outro devedor, que nos deve algo muito menor, porque nos olhou torto, porque falou algo que não soou bem, porque nos deve um dinheiro, nós não perdoamos. Você tem perdoado as pessoas que te devem? Como é que você tem lidado com isso? Sabemos que Deus perdoa, mas nós muitas vezes não queremos perdoar. A grande questão é, por que ele não perdoou o seu companheiro? Pergunta para mim, pastor, por que ele não perdoou o seu companheiro? Eu, antes de responder, eu vou perguntar para você. Por que você não perdoou o seu companheiro? Por que muitas vezes eu não perdoo o meu companheiro? Posso te responder? Você está pronto para ouvir a resposta? É a parte mais importante. Você está pronto? Ele não acreditou que tinha sido perdoado pelo rei. Quando você não se sente perdoado, você não consegue perdoar. Quando você recebe o perdão de Deus, você é impactado pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Mas quando Deus fala que te perdoa, Deus fala, não, esse pecado, não, eu te perdoo, eu vou lançá-lo nas profundezas do oceano, e dele nunca mais me lembrarei. Você não me deve mais nada, você está perdoado e justificado. Ele perdoa a sua dívida, e te liberta, e você continua a sua vida. A dívida foi perdoada, mas você ainda se sente culpado. Você ainda se cobra.
E você pensa consigo mesmo, em seu coração, mais cedo ou mais tarde, ele vai me cobrar aquela dívida. É melhor eu juntar dinheiro, eu não posso perdoar ninguém, eu tenho que recolher dinheiro, eu tenho que cobrar dos meus amigos, porque quando ele vier, certamente vai me cobrar. Ele não me perdoou, ele vai me cobrar. Não importa qual seja o pecado que você cometeu, se você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou. Você não deve mais nada. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Mas quando Deus me perdoa e eu não recebo o perdão, diga: perdoar é uma decisão. Ser perdoado é uma decisão. E este homem que devia este valor, ele não se sente perdoado pelo rei. Ele sai com medo, atemorizado, pensando consigo: a próxima vez que ele me encontrar, vai me lançar certamente à cadeia e vai levar toda a minha família. E por causa do medo, ele não se sentia perdoado e liberto. E por causa do sentimento da culpa, por causa do ressentimento e o medo de ser preso e perder toda a sua família, ele sai cobrando. Ele sai cobrando. Diga: Deus me perdoou e eu perdoo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Continuando a história. Então o seu companheiro prostrou-se ao seu pé, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Ele, porém, não quis, antes, encerrando-lo na prisão até que pagasse a dívida. Diga: por que eu devo perdoar? Primeiro, porque Deus me perdoou e me perdoa. Segundo, por causa do ressentimento. Diga: o ressentimento me destrói. Quando eu não perdoo, eu crio ressentimento. Aquela pessoa fez isso. Aquela pessoa fez aquilo. O ressentimento me destrói. Se eu não perdoar, eu vou me destruir. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, Jó 18:4. Olha como começa esse versículo. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Você não está resolvendo o problema. Você só está se ferindo. E toda ferida que não é curada vai te levar ao óbito. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Nova tradução na linguagem de hoje, Jó 5:2. Diga comigo: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Quantas pessoas estão ressentidas com o seu pai? Quantas pessoas estão ressentidas com o seu patrão? Quantas pessoas... Não, com o pastor não estão, não. Mas quantas pessoas estão ressentidas? Estão no seu quarto, estão isoladas, estão doentes, ressentidas, com a raiva que está te ferindo. Ficar desgostoso e amargurado. Amargura é loucura e falta de juízo que leva à morte. Quantas pessoas estão com um ressentimento se destruindo, estão com raiva, se ferindo, estão desgostosas e amarguradas, e estas coisas são loucura, é falta de juízo que leva à morte, porque não prejudica o seu inimigo, não prejudica a pessoa
que pecou contra você prejudica somente a você. Por isso que é loucura, é falta de juízo, que leva à morte você e não o seu inimigo. Diga, eu preciso perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque Deus me perdoa. Por que eu devo perdoar? Porque senão o ressentimento me destrói. Diga, a vingança. A Bíblia deixa bem claro, no texto de Romanos 12, 19, nova tradução na linguagem de hoje. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e certarei contas com ele. Meu querido irmão, não se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus dê o castigo a estas pessoas que te devem e que pecaram contra você. Não pense, não articule uma vingança contra essas pessoas. Deus vai se vingar no seu lugar. Deus vai dar o castigo a essas pessoas. E eu me vingarei e acertarei contas com eles. Diga, a vingança não é do homem. Diga, ela pertence a Deus. O que pertence ao homem é o perdão. É pedir perdão a Deus, porque todos pecaram. E é perdoar, porque da mesma forma que eu perdoo, Deus me perdoa. Continuando o texto da parábola, a história. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeçaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado. Olha como é que o Senhor chama uma pessoa que não perdoa. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, que era dívida de morte e eterna, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Será que nós não devemos ter compaixão e misericórdia como o Senhor tem de nós? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Diga, o Senhor se vingou e acertou contas com ele. Preste atenção num detalhe muito importante. Quando você pede perdão para Deus, Deus te perdoa. Lança nas profundezas do oceano e não se lembra mais. Mas ela está ligada, ela está atrelada, se você perdoa ou não. Se você não perdoa, essas dívidas serão cobradas de novo. Sabe por que há muitas dívidas que pedimos perdão e estão nos cobrando de novo? Você até pensa, mas eu já não pedi perdão disso. Mas eu já não me arrependi disso. Deus já não me perdoou. Mas o Senhor vai me perdoar se eu perdoo. São os dois lados da moeda. Deus me perdoa se eu perdoo o meu companheiro. E se eu não perdoo, o Senhor me chama de servo malvado. E Ele pergunta, se eu te perdoei, você não deveria perdoar? E como a vingança pertence ao Senhor, o Senhor se vingou e acertou contas com ele e disse, você me deve e você vai ficar na cadeia. Você está entendendo? Porque muitas vezes estamos parados. A nossa vida não anda. Pastor, eu não consigo, pastor. Pastor, eu quero, eu sonho, eu projeto. Pastor, eu trabalho, mas eu nunca alcanço. Eu estou sempre parado.
Estou sempre como um barco atracado. Há sempre uma âncora que não deixa eu continuar, eu alcançar, eu vencer. Mas se você perdoar, o Senhor te perdoa. Que nesta noite você seja liberto e curado. Que eu seja liberto e curado dos meus pecados, das minhas ofensas e das minhas dívidas. Que eu perdoe aqueles que pecaram contra mim, me ofenderam e possuem dívidas contra mim. Que eu seja liberto e curado da culpa e do ressentimento. Diga: Senhor, me liberta e me cura da culpa e do ressentimento. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Provérbios 27:4. E termina a história dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim vos fará também meu Pai. Diga: eu preciso perdoar de coração. Eu preciso ser sincero agora. Eu preciso receber o perdão de Deus, o amor de Deus, para que eu possa perdoar e amar aqueles que me devem e libertá-los da dívida. Diga: Senhor, me perdoa. Diga: eu perdoo todos que me devem. Diga: eu perdoo. Diga: nós perdoamos a qualquer que nos deve. Diga: não há mais dívida. Não há mais culpa. Não há mais ressentimentos. Não há mais ofensas. Não há mais pecados. Assim vos fará também meu Pai. Perdoar de coração. Você deve perdoar de coração. Com um coração sincero. Receba o perdão de Deus e estenda ao seu próximo. Diga: Deus me perdoou e eu perdoo o meu próximo. Lucas 11, 2, 4. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Diga: Senhor, fala ao meu coração. Se coloque de pé. Começamos falando sobre o grande, verdadeiro e imperdoável pecado de Caim. Falamos de Adão e Eva e os seus dois filhos, Caim e Abel. Perderam um filho de uma forma tão injusta e cruel. Em uma morte, um homicídio, é terrível. Mas temos que entender que Adão e Eva também perderam Caim, porque ele não se arrependeu. E ele diz: me lançarei para fora, para longe da tua face. Serei um errante, um vagabundo. E passou o resto dos dias com medo de morrer. Porque a vingança vem, o acerto de contas chega. Por isso pode ser que a pessoa que te prejudicou não tem como andar junto. Mas perdoar é uma decisão. O próprio pai na fé, Abraão, e o seu sobrinho brigaram. E os seus pastores brigaram. E Abraão, de uma forma inteligente, perdoou o seu sobrinho e disse: mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não importa se você vai poder continuar com esta pessoa ou não. O importante é que você perdoe e continue a sua trajetória, a sua caminhada. Abraão e Ló, eles acertam. Há uma conversa. Não há culpa, não há ressentimento. Pelo menos da parte de Abraão. E ele continua a sua vida. Se alguém te deve, se alguém te prejudicou, se alguém te defamou, se alguém te violou, decida perdoar hoje. Se não dá para andar junto, pelo menos você será liberto
e continuará a sua vida. Liberto da culpa e principalmente do ressentimento, este veneno que está te matando. O próprio Deus, quando o povo se torna obstinado e não obedece e se torna idólatra, o próprio Deus disse para Moisés: Moisés, este povo é obstinado. Eu vou cumprir a minha palavra e eles vão à terra prometida, mas eu não vou mais com eles. Não dá para andar junto com eles, Moisés. Eu vou enviar um anjo. Moisés clama a Deus e pede: Senhor, eu não darei um passo sem ti. Há muitos pecados que cometemos em que sentimos o abandono. Meu pecado foi tão grande que a sensação que eu tenho é que Deus me deixou. Ele não tem mais prazer em mim. Mas se você fizer como Moisés, orar e clamar: Senhor, realmente eu pequei. Eu fui obstinado e rebelde, idólatra. Mas Senhor, eu não vou dar nenhum passo sem a tua presença. Se você tem um patrão que tem te prejudicado, arrume outro serviço. Só não fique ressentido e bebendo a cada dia e a cada instante este veneno que te destrói. Você tem uma pessoa que te fez muito mal. Esta pessoa que você está pensando agora, que veio à sua mente e ao seu coração, esta pessoa que te fez mal, o problema não é ela ter te feito mal, mas é você conservar a amizade com ela. Eu não estou falando para você ser inimigo desta pessoa, mas a palavra de Deus não diz para você ser amigo de quem não favorece a sua alma, mas destrói o seu caráter. A Bíblia não manda você ser inimigo de ninguém, mas também não aconselha você a ser amigo de tolos. Diga-me, onde na Bíblia Deus manda você ser amigo do seu inimigo? Ela fala para você amar, orar, abençoar, para você não morrer. É isso que Jesus ensina. Porque se você acumular ódio do seu inimigo dentro de você, você bebe o veneno e morre. Jesus é tão esperto, tão inteligente, a sua doutrina é tão esperta, tão inteligente, é tão especial, é a doutrina da vida eterna, que ele diz: ame o seu inimigo, para que você ganhe saúde, vida eterna, e não morra. Não perdoar é decretar a sua própria morte, o seu próprio enterro e funeral. Por isso, abra mão hoje do ressentimento. Perdoe essa pessoa que te prejudicou, de forma consciente ou inconsciente. Libere ela no mundo espiritual agora. É você com o Deus que te perdoa. É você com o Pai nosso, que tem te dado o pão de cada dia. Com este Deus, este Senhor e Rei, que perdoou a nossa dívida que era impagável. Perdoa essa pessoa. Que você possa andar em paz com todos. Mas se não há acordo, cada um siga o seu caminho. Mas sem culpa, sem ressentimentos, sem amargura, sem ira, sem este veneno que está te matando, pouco a pouco, e tem feito você sofrer a cada noite e a cada dia. Senhor, eu perdoo, meu Pai, todas as pessoas que me deram. Senhor, Pedro perguntou se o seu irmão, quantas vezes deveria perdoar o seu irmão? Sabemos que a maioria das dívidas e dos pecados são cometidas
entre irmãos, entre parentes, entre irmãos em Cristo. Senhor, eu perdoo os meus pais, eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo os meus parentes, toda a minha parentela. Meu Pai, eu declaro que eles não me devem nada, que eles estão libertos, que eles estão curados, e eu os abençoo em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, não leve em consideração nenhum dos pecados, nenhuma das tolices, das loucuras que fizeram, meu Pai. Senhor, perdoa, meu Pai. Eu perdoo aqueles que me devem, aqueles que falaram sem saber, aqueles, meu Pai, que caluniaram, aqueles que me prejudicaram, muitas vezes nem sabem, e muitas vezes de forma maquiavélica, armaram e articularam, foram de casa em casa. Eu perdoo, Senhor, cada irmão em Cristo. Eu perdoo cada pastor, cada companheiro de ministério. Senhor, eu perdoo os meus patrões. Eu perdoo, meu Pai, aquela pessoa que passou por mim e me prejudicou, me violou. Aquela pessoa, Senhor, eu perdoo cada um deles. Eu perdoo, meu Pai. Diga, Senhor, eu perdoo. Da mesma forma que o Senhor me amou e perdoou, eu perdoo. Diga, ninguém me deve nada. Todos estão perdoados. Não há mais dívidas. E em nome de Jesus, eu abençoo todos eles. Diga, eu os abençoo. Em nome de Jesus, com toda sorte de bênção.